Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, e na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia ao seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois eles lhe disse: ouvi, peço-vos que este sonho que tive. Estávamos nós atuando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. E responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deves reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos contra o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas o seu pai guardava o caso no seu coração. Amém, gente? Você leu? Então, muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre a vida de José. Vocês devem lembrar que nós já falamos sobre Elias, o profeta de Deus dessa geração. Já falamos aqui sobre Ló, o homem que era capaz de entregar suas filhas para serem devoradas sexualmente por homens maus. E hoje nós vamos falar sobre José, né? Sobre José. José, ele vai ser para nós a figura de um homem perfeito. Então, nós falamos aqui sobre Abraão, e nós vimos que Abraão, ele é a figura que Deus levantou para mostrar para nós o que é um pai, como deve ser um pai, né? É a figura de Abraão, ele representa a paternidade. O nome Abraão significa pai exaltado, pai maravilhoso, pai de nações. Esse é o significado. E essa história de José, quem de vocês aqui já leu, já viu a história de José? Vocês já viram? Já assistiram a novela da Record? Já assistiram? Sim? Né? Novela da Record, eu não assisti não, mas está na Bíblia a história de José, né? Então, eu espero que você já tenha lido. A história de José fica nos últimos capítulos de Gênesis. E hoje nós queremos aprender com essa vida de José, porque, como eu já disse para vocês, nada na Bíblia está posto lá por acaso. Está posto para o nosso ensino, está posto para a nossa instrução, está posto para o nosso crescimento, para nos exortar acerca da vida. Amém? Então, José, se a gente pudesse falar, José é um cara que ele sai do poço para o trono, não é? Então, ele é uma história de superação. E nós gostamos de história de superação. Na época que se comprava revista de quadrinhos, ninguém ia na barraca para comprar uma revistinha de um herói que apanhava sempre. Sempre que a gente vai é um super, né? Super, é um Batman, é alguma coisa do tipo, é um cara que tem poder nas mãos, né? Então a gente sempre ia para a barraca para comprar alguma coisa de um super-herói do poder. Então a gente gosta dessa questão de superação, de sair do poço e ser colocado no topo, né? Então José é essa história de um cara que foi jogado no poço e a vida foi seguindo, a vida foi batendo nele, mas quando acordaram, José estava reinando sobre o Egito e se tornou não maior apenas do que Faraó, mas ele era o segundo de autoridade no mundo, foi José. Pois é, esse cara foi um que foi lançado no poço.
E aí a gente vai aprender muitas coisas, porque todos nós temos nossas histórias tristes, não é? Todos nós, imagino que sim, todos nós temos nossas histórias tristes. E a gente pode ficar medindo as nossas histórias tristes. A minha história é pior do que a tua. Aí a gente conta, tu conta a tua, aí eu choro. Eu disse, não, mas se eu te contar a minha, tu nem sabe, né? Aí a gente fica medindo as nossas histórias para ver quem é mais triste do que o outro. E assim, no final das contas, ninguém melhora nada, porque nós só estamos lambendo as nossas perebas e não estamos tirando da vida aquilo que ela tem de melhor para nós. Então, a frase que pode nos guiar é essa: não importa o mal que fizeram a nós, importa o que nós fizemos com o mal que nos fizeram. E essa parte ninguém pode tomar de nós. Então, eu não posso ter controle sobre o que as pessoas fazem por mim ou de ruim para mim. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Sim ou não, gente? Então, essa história de mimimi, de que eu sou uma vítima, de que eu sou um coitadinho, de que você tem que ter pena de mim, que você tem que ver a minha cor da pele, você tem que ver meu cabelo, você tem que ver que eu sou pobre. Para com isso. Para com isso. Não é? Porque a questão não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fizeram. Aí é onde está a grandeza do ser humano, é essa: é você cair, beleza, mas a decisão de ficar prostrado e se levantar é você que toma. Tranquilo? Então José é esse cara do poço ao trono. Ele saiu do poço e foi para o trono. Então veja, José, ele é primogênito de Raquel, a esposa de Jacó. Jacó, ele teve 4 mulheres. Raquel, não sei qual é o nome da outra, se era Lia, né? Raquel, Lia, e a Bila e a Zípora, alguma coisa assim. Eu não sei, está lá na Bíblia. Ele teve duas escravas e 2 mulheres. Zilpa, obrigado. É a consultoria aqui assessorando. Então esse José, ele não é filho de nenhuma dessas 3, é filho de Raquel. Essa Raquel era a esposa que Jacó amava. O nome José, ele significa acrescente-me o Senhor. Ou Jeová me adiciona. Ele me acrescenta. Então esse é o nome do José. Agora uma coisa, gente, que a gente vai aprender sobre a história de José, é que José, ele é o bisneto de Abraão. Então veja bem, a Bíblia conta a história de Abraão, Abraão que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, e Jacó que gerou José. Nós estamos falando sobre a 4ª geração, tranquilo? Então, para a gente entender um pouquinho sobre a história de José, a gente tem que voltar um pouquinho para a gente se lembrar da história do Abraão, do Isaac e do Jacó, que foram aqueles que vieram antes, né? Então, veja, na história de José, essa família tem uma característica muito forte, que é a mentira. Mentira, rejeição, ela vai estar muito presente na história dessa família, ok? Tanto a mentira quanto a rejeição. E aqui eu quero que você observe, como eu tenho dito nesses últimos dias, que Deus não tira os pecados, as falhas dos seus homens. Na Bíblia, Deus fala tanto do que deu certo, quanto do que deu errado. O que é lindo na biografia da Bíblia é que o Senhor não conta apenas o que deu certo. Ele conta também o que deu errado. Se pecou, está lá escrito. Pecou, fez tal coisa. Se acertou, está lá escrito. Fez tal coisa, ok? Então a Bíblia não esconde o pecado do seu povo. E com relação à família de Abraão, que foi aquela família que Deus chamou para ser a família modelo, a partir da qual se começaria uma grande história, uma grande nação, é uma família que tem um monte de coisa para ser melhorada e trabalhada e aperfeiçoada. Não é porque era mulher de Deus, homem de Deus, que não tinha problemas e que não tinha defeito. Estamos aqui? Então, por exemplo, na família de Abraão, você tinha a presença da mentira. Abraão e Sara enganam a Faraó, né? Enganam o rei Abimeleque. Eles chegam para o rei, para o Faraó. A Bíblia diz que teve fome na terra, então ele pegou a sua mulher e foi lá para o Egito. Quando chegou no Egito, ele apresentou a sua mulher como sendo sua irmã. Isso aqui é minha irmã.
Só que a mulher era muito bonita. É uma senhora de 100 anos de idade. O rei pegou ela para levar para o harém. Então você imagina que devia ser uma coisa fora da curva, né? 100 anos, irmãos. A gente tem 15, 20 anos, as meninas já estão estragadas um monte de coisa. Agora você imagina uma criatura com 100 anos. Desculpa, meninas. Só estou falando as coisas. Não me fique chateada comigo, é porque é verdade. E aí você tem uma senhora de 100 anos que o rei se apaixona por aquela mulher, diz, traz para o meu harém, eu quero ela para mim. E o Abraão, com medo de morrer, diz, tu é minha irmã, fala isso. Se Deus não aparece dizendo ao rei, não toque nessa mulher, se você tocar, você morre. Se Deus não tivesse feito isso, aquele rei tinha ficado com essa mulher. Não bastasse essa primeira experiência, Abraão repete anos depois a mesma coisa. Ele vai para o Neguebe, e lá, diante do rei Abimeleque, ele diz a mesma coisa, essa mulher é minha irmã. E o rei Abimeleque traz ela para cá. A bicha é linda. E aí o Senhor interfere de novo. E aquele homem é salvo de novo desse problema. Ok, para nós que estamos lendo, é só uma mentira, certo? O que a gente não sabe é o que essa mentira vai causar nas gerações que vêm. A Bíblia fala lá em Ezequiel que existem ferrugens da panela que só saem se você colocar essa panela no fogo, ao ponto de quase derreter o metal. Para que, porventura, solte aquele ferrugem. Isso é iniquidade. Existe uma diferença entre iniquidade e pecado. Iniquidade, ela é uma raiz. O pecado é o fruto. A gente pode corrigir os nossos hábitos, os nossos pecados, mas a raiz que está dentro, que gerou aquele pecado, só Deus arranca. Nós podemos polir a maçã, mas nós não podemos tirar a podridão que está dentro dela. Então, usa-se o exemplo de que o cara pegou um monte de maçã podre, pintou e botou no jarro. Quem olhava para a maçã, via ela bonitinha. Dá uma mordida. Olha como está lá dentro. Né? Então, a iniquidade, ela é algo estabelecido dentro da pessoa, não é fora da pessoa. Fora você só vai ver os frutos daquela iniquidade. Então, veja, essa família de Abraão, ela tinha aí essa iniquidade da mentira encrostada na família. A manifestação disso é nesses 2 episódios de Abraão. Uma outra coisa que a gente vai ver na família de Abraão é sobre a rejeição dentro da família. Você lembra que Sara, ela não podia ter filho, a esposa de Abraão não podia ter filho, então ela disse, fica com a minha escrava, para que ela dê filho para nós. E aí ele ficou com a escrava, Abraão ficou com a escrava, chato, rapaz, eu não queria isso. Passei um dia trabalhando, não queria muito não. Mas eu vou ficar assim mesmo. Eu vou fazer esse sacrifício por você. Aí ele ficou com a escrava, né? E dessa escrava nasceu um menino chamado Ismael. Só que, olha que desgraça medonha. Eu estou falando para vocês, mulheres inspiradas pelo Espírito é uma bênção. Mas se não for inspirada pelo Espírito, rapaz, dá um estrago medonho. Então veja o que aconteceu. Quando foi no tempo certo, que o Senhor disse que Sara seria mãe, ela engravidou. Só que agora, lindão, tem uma escrava que tem filho, e essa escrava agora está se achando dona da casa. E Sara disse, agora Abraão não tem condição não, porque eu tenho uma concorrente aqui, achando que é muita coisa. E o menino dela está dando cocorote no Isaac, eu não vou admitir isso não. Pode mandar essa mulher embora. Aí o Abraão, você está doida? Abraão era um paizão. Vou colocar meu filho para ir embora, você está louco que eu vou fazer isso? Aí o Senhor fala com Abraão e disse, obedece o que a mulher está dizendo. Ela está certa. Ou seja, quem fez besteira, quem fez bobagem foi tu. Não devia ter deitado com ela, não devia ter obedecido a voz da tua mulher, para obedecer a minha, né, a dela.
Então Abraão se lascou. Porque agora o Senhor disse, você vai ter que mandar ela embora. E com o menino. Aí ele foi embora. A criança e a mulher foram embora, quase morrem de fome e sede no deserto. Não fosse um anjo do Senhor que apareceu àquela mãezinha, que já estava nos limites da resistência, ela teria morrido. O anjo apareceu a ela e disse, não temas, o teu filho vai ser grande, porque ele era filho de Abraão. Teu filho vai ser grande, vai ser uma grande nação. Resiste, fica firme. Qual é o problema? Apesar daquele menino ter vingado e ter dado certo, nada arranca o espírito de rejeição que foi instalado no seu espírito. Porque a mulher foi embora e o menino foi embora, foi criado sem pai, foi criado sem mãe, foi expulso do ambiente que era por direito dele. Ok, nós fizemos sim, mas as consequências não deixam de vir, eles vão ter. Então a gente vai ter dentro dessa família de Abraão essa coisa da mentira e da rejeição, né? Tanto do filho quanto de esposa. Aí logo em seguida vem o Isaac. O Isaac se casa com Rebeca e da mesma forma eles enganam o rei Abimeleque. Isaac vai lá para Gerar, se desloca para lá. Quando chega lá, fala para Rebeca, diz que tu é minha irmã, do mesmo jeito que o pai fez. Está vendo como é que é? O que é que eu aprendo com isso? Que aquilo que o pai não vence, vai passar para o filho vencer. Se o filho não vencer, vai passar para o neto. Mas alguém dessa geração vai ter que vencer esse treco. Vai ter que ser o remidor disso. Vai ter que se resgatar e salvar a família dessas coisas. Então, o Isaac, ele enganou também o rei Abimeleque, dizendo que Sara era sua esposa. E com isso, quase que o rei também pega a esposa de Isaac, só porque Deus era com ele mesmo, não deixava as coisas acontecer, senão teria acontecido. Então, a mesma mentira do pai, Abraão, estava no filho Isaac. Uma outra característica que você vai ver na família de Abraão, de Isaac, era sobre essa questão de preferência de um e rejeição de outro. Percebe? Não teve em Abraão a história da rejeição? Pois é. Na história de Isaac você também vai perceber. A Bíblia diz claramente que Isaac amava a Esaú. E Rebeca amava a Jacó. De modo que Jacó era rejeitado pelo pai e Esaú era rejeitado pela mãe. Então você tem uma família de rejeição, rejeitados. Eu gosto de tu, tu gosta de mim, nós não lambemos. Mas o outro também não é filho? É, mas eu não gosto dele. Esse espírito de rejeição estava presente. A gente vai encontrar também na família de Isaac problemas entre sogra e nora. A sogra, a Rebeca, ela não gostava da mulher de Esaú, das mulheres de Esaú. A Bíblia diz assim, e disse Rebeca a Isaac, enfadada eu estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas desta terra, para que eu vou viver? Ela disse, eu prefiro morrer, se o Jacó casar com as mesmas mulheres, que Esaú casou, ok? Então veja, nós temos aqui um problema entre sogra e nora. A sogra não gostava das noras que eram casadas com um filho que ela não gostava. A pergunta é, por que esse menino Esaú casou mal? Provavelmente por causa da rejeição que ele sofria dentro de casa. Ele foi escolher mulheres ruins. Uma outra coisa que a gente percebe na família de Isaac, essa daqui é uma desgraça, que foi a trama que a Rebeca fez com Jacó. Vocês estão acompanhando esse raciocínio aqui? A Rebeca fez uma trama com Jacó, que era o filho a quem ela amava. E a trama era para que ele recebesse o direito de primogenitura. Agora,
Olha só a covardia. O Isaac, ele estava velho e cego. E o seu filho Esaú tinha saído para caçar, para preparar um prato para o seu pai. A mãe viu essas duas situações, o pai cego, o marido cego, e o filho Esaú saiu para procurar uma caça. Ela chamou o Jacó: vem cá, meu filho, rápido, prepara ali um cabrito e entre na tenda do seu pai, para que ele te abençoe e tu receba o direito de primogenitura e não o teu irmão. E assim ele fez. E quando Jacó entrou na tenda, enganando o seu irmão, enganando o seu pai perguntou: és tu, Jacó? Ele disse: sim, meu pai, sou eu. Então essas decisões que Jacó foi tomando, a iniquidade da mentira foi encrostando cada vez mais dentro dessa família e matando. Até que, enfim, Jacó gerou a própria família. E olha o que acontece. Quando Jacó encontra a mulher por quem ele se apaixona, que é Raquel, a Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher, se apaixonou, e houve um acordo entre ele e o pai da menina que ele trabalharia 7 anos para ficar com aquela menina. O pai disse: é nós, estamos juntos. Ora, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Ele fugiu com a roupa do corpo. E o pai disse: eu te dou uma solução. Trabalha para mim 7 anos que eu te dou minha filha como esposa. E a Bíblia fala que ele trabalhou 7 anos como se fosse um, pelo muito amor com que amava aquela menina, a Raquel. Ocorre que quando chegou no dia, trabalhou 7 anos, fez-se uma festa, ele casou, bebeu cachaça, aí foi para a tenda dele, para ficar com a sua esposa. Quando ele acordou, quem era? A Lia. Não era Raquel. Ah, pensou um negócio desse? Então, quando o coitado abre dos olhos e diz: sangue de Jesus tem poder. A Bíblia fala que a Lia tinha, não é a nossa Lia é linda. Mas aquela é Lia, né? Ou é Leia? Leia. É por aí. Leia. O fato é que aquela mulher tinha um problema na visão, tinha um problema nos olhos, não sei se era uma conjuntivite crônica. Então, amanhecer o dia já não é legal. Com conjuntivite crônica, deve ser multiplicado o problema. Então, quando Jacó abriu os olhos, que viu aquela maravilha de mulher, ele foi falar com o sogro e disse: que diacho foi isso que tu fez comigo? Eu não trabalhei por Raquel? Mas você se lembra que dentro da família há uma iniquidade de mentira, que começou lá com seu avô, que depois foi para o seu filho, que agora está no seu neto. E lá estava, aqui nós não temos o costume de dar mais velha, a gente dá mais nova. Agora trabalha mais 7 anos que eu te dou a outra. Trabalhou 14 anos para ter a outra que ele queria. Ele estava sendo enganado. Então a Bíblia fala que, além disso, o salário de Jacó foi mudado 10 vezes. Gente, 10 vezes. Ou seja, o seu sogro acertava um salário, mas quando era no dia do pagamento, não foi assim não. Não, você ouviu errado. Não é por aí, não. Não. Tá certo, pois é quanto? É tanto. O fato é que a Bíblia diz que isso aconteceu por 10 vezes. O Jacó disse: vosso pai tem me enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Aí, beleza, o Jacó casa com a Raquel. Quando eles vão embora, chegou a hora de partir da casa do seu pai, a Bíblia fala que Raquel, a esposa de Jacó, roubou um ídolo do pai dela. Quando o pai percebeu que eles tinham ido embora, o pai juntou uns amigos ali: vamos pegar ele e dar uma coça. Porque além deles terem fugido, ainda roubaram os meus ídolos. Quando ele chega e consegue encontrar Jacó e disse: você me roubou. Aí disse: você pode caçar tudo aqui. Caçou, não achou nada. Aí a Bíblia fala: porque Raquel
havia escondido debaixo dela, da sela do cavalo onde ela estava sentada, e disse: meu pai, eu estou menstruada, não posso me levantar do cavalo. Mentindo. Essa é a família de José. Depois nós temos um outro episódio, que é sobre a vingança de Simeão e Levi, que são irmãos de José, da família de Jacó, filhos de Jacó. Jacó chegou numa terra, Siquém, e o príncipe da terra se apaixonou pela única mulher que Jacó tinha, a única filha que Jacó tinha, e disse: eu quero você. Gostou da menina, namorou com ela, e tirou a virgindade da menina. Os irmãos de Jacó ficam indignados e vão querer se vingar. Quando eles vão atrás da vingança, o rapaz diz assim: eu quero casar com a sua irmã. Olha só a estratégia dele. Não, mas aqui na terra não é assim. Para você casar com a minha irmã, você vai ter que, todos os homens vão ter que se circuncidar. Quando todos os homens da sua tribo aí circuncidar, aí a gente dá a nossa irmã para você casar. Ora, como o homem amava muito, o filho do rei amava muito aquela menina, disse: não tem problema. Circuncidou todos os homens. O que foi que Simeão e Levi fez? Quando os homens estavam todos feridos, porque levaria dias para poder se recuperar da circuncisão, do corte que se fazia no órgão masculino, eles aproveitaram que os homens estavam fracos, entraram lá e mataram todos. Ou seja, eles eram artistas nessa arte de enganar e na arte de mentir. Então os filhos de Jacó falaram enganosamente a Siquém e a Amor, seu pai. Uma outra coisa que a gente vai ver também na família de Jacó é o favoritismo. Ele tinha 4 mulheres, mas a Bíblia diz: ele amou a Raquel. Ele só amava uma mulher. As outras... Então, eu amo uma e rejeito o resto. A rejeição que estava lá no princípio, na família de Abraão, está presente também na família de Jacó. Então, Jacó esteve também com Raquel e amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada, olha só, e tornou-lhe fecunda a madre Raquel, porém, era estéril. Uma outra coisa que a Bíblia diz é que Jacó amou mais a José do que a todos os seus irmãos. Então, Jacó não praticava o favoritismo apenas com as suas esposas, mas praticava também com seus filhos. Ele amava a José. Percebe? Na casa de Jacó, papai amava Esaú, mamãe amava Jacó. E na casa de Jacó, ele disse: eu só gosto de José. E o resto dos meninos? Gosto não. Então Jacó amou mais a José. Por essa razão, a Bíblia diz que os irmãos de José o odiavam. Olha só o que a Bíblia fala. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos, amava José mais do que a todos, eles o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente. Então, ou seja, a vida de José virou um inferno, porque o pai dele, descaradamente, amava apenas a ele, e não aos outros. Então, os seus irmãos o odiavam e não falavam direito com ele. Não tinha como, eu não tenho papo contigo, eu não quero conversa contigo. É só patada nos peitos, percebe? Então, era esse ambiente. E tudo isso aconteceu por quê? Por causa do favoritismo que o seu pai tinha. Então, uma outra questão que levou os irmãos a odiarem a José, nós estamos aqui na introdução para você entender, vamos já chegar na conversa de José, tá bom? Então, uma outra questão que levava os irmãos a odiarem José era a questão da primogenitura, do direito de primogenitura. O seu pai já não bastava gostar só de José, ainda fez uma túnica colorida para ele. E essa túnica indicava que José era seu favorito
e indicava a intenção que Jacó tinha de tornar ele herdeiro principal. Então isso gerou uma série de problemas. O herdeiro principal do direito de primogenitura era Rubens, o mais velho. Mas olha o que Rubem fez. Rubem, o primogênito de Jacó, era o herdeiro natural de primogenitura, mas ele não foi reconhecido como tal porque ele se deitou com uma das mulheres de Jacó. Isso está escrito em Gênesis 49. Então veja que família cheia de problemas, sim ou não? Então já não bastasse essa mentirada toda, esse lance de enganar, de rejeitar, de desprezar, agora mais um problema surgiu, que é o Rubem, que era o mais velho, foi lá e pegou uma das mulheres do pai. Então, seu pai, quando foi no dia da bênção, sinto muito, lindão, mas você não vai receber o direito de primogenitura. Então, ele não foi reconhecido como tal, porque se deitou com Bila, a esposa do seu pai. E então, os próximos que vinham no direito de primogenitura eram o Simeão e o Levi. O segundo e o terceiro na linhagem, né, de herança. Mas qual foi o problema de Levi e Simeão? Eles mataram todos aqueles homens na covardia. E o seu pai disse, por causa disso, você não terá acesso aos direitos de primogenitura. E então agora sobra o quarto na linha de sucessão, que seria o Judá. O Judá era o quarto. Contudo, José, apesar de ser o 11º, ele era o primogênito de Raquel, que o Jacó amava, né? Era o filho favorito. Por isso, a túnica de José se tornou suspeita e os sonhos de José, alusivos à sua grandeza, tornou o estado dele ainda pior. Então, a vida de José só piorava. Você entendeu um pouquinho sobre o contexto aqui da vida do José? Você quer participar dessa família? Quer ser dessa família? Pois é, a família da Bíblia. Você acha que a sua família tem problemas? Né? Eu estou falando, a Bíblia não esconde os pecados, ela revela os pecados. Só que no meio dessa confusão toda, nasce um garoto chamado José. E José, ele é um menino que tem sonhos de Deus. Sonhos de Deus. José teve um sonho e ainda outro sonho, a Bíblia diz. E esses sonhos falavam sobre o futuro de José. Agora eu quero chamar a sua atenção que esse sonho de José não é esse sonho que as pessoas falam. Eu tenho um sonho da casa própria. Eu tenho um sonho do meu carro. Eu tenho um sonho. Não é esse sonho. É sobre ser engravidado pelo céu. É sobre ser engravidado espiritualmente. As mulheres, elas têm um útero biológico, físico. Mas nós também temos um útero no nosso espírito, onde Deus deposita sonhos dele. É sonhos dele. José teve sonhos de Deus, revelando o seu futuro. José, a história da sua família é essa, mas esse é o sonho que eu tenho com você. Você é rejeitado, você é desprezado, você é isso e aquilo outro, sua família é assim. Mas eu tenho um sonho com você. Então José é essa figura, nós precisamos, veja, uma vez eu estava ouvindo uma história, o pastor Josué Gonçalves, contando que no aniversário da sua esposa, ele apareceu e disse, não sei se era de nascimento ou era de casamento, mas ele disse, minha filha, o que é que você quer de presente? Aí ela disse, eu quero o menino, fulano de tal. Porque ela tinha ouvido uma história de que havia uma mocinha que ia ter um menino e ia deixar o menino no hospital. Ela ouviu essa história. E ela conta que desde que ouviu essa história, ela engravidou daquele menino. De modo que ela andava na cidade, ela só via loja de menino, perfume de menino, cheiro de menino, ela só queria saber de criança. Quando o marido perguntou, o que eu te dou de presente se eu quero aquela criança? O que é que eu quero dizer com isso? Claro que eles foram lá, conseguiram, deu certo. Hoje o menino, a ministra louvou, é um homem feito.
Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós somos engravidados, nossa mente muda, nosso pensamento muda, nossa paixão muda, nossos interesses mudam, tudo muda por causa de um sonho que foi colocado dentro. E eu acho isso extraordinário. Então, se a gente não tem sentido na vida, é porque nós ainda não fomos engravidados dos nossos sonhos que Deus tem para nós acerca do nosso futuro. Porque José, aos 17 anos, Deus começou a revelar como seria o seu futuro. Ele tinha sonhos de Deus. Então José, ele se tornou a figura daquilo que a gente chama de um homem de verdade. Se a gente olha para Abraão, a gente vê a figura paterna. Mas se a gente olha para José, a gente vê a figura de como o homem deveria ser. Então, esse José, ele era amado por seu pai, ele era um bom filho. Essa era uma característica do José. Ele era um bom filho. Depois que ele cresceu, se tornou governante do Egito, e os seus irmãos se revelaram a ele, ele disse assim: eu sou José, o meu pai ainda vive? Veja, eu estou muitos anos sem te ver. A primeira pergunta que ele faz é sobre o seu pai. Estamos aqui? Então José, ele era esse menino bom, ele era um menino que amava o seu pai. José tratou com bondade a maldade que os seus irmãos lhe fizeram. O texto descreve da seguinte forma: agora, pois, disse José aos seus irmãos, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haver vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. O que é que a gente aprende com isso aqui? É que José, ele aprendeu a ressignificar as coisas ruins que lhe aconteceram. Em vez de ficar resmungando, em vez de ficar falando, em vez de ficar se queixando, em vez de ficar caçando um monte de coisas, ele simplesmente disse: Deus fez isso e vai dar tudo certo. Então ele ressignificou as coisas ruins que aconteceram. Não fiquem tristes, meus irmãos. Ele disse: não se aborreçam, porque vocês me venderam, porque Deus estava envolvido nisso. Ele me trouxe para cá, para um tempo de salvação. Ele me enviou adiante de vós. O que foi que esse cara fez? Eu vou ficar com ódio, com rancor, com ressentimento do mal que me fizeram. Ele disse: não, Deus está no controle das coisas. Vai dar tudo certo. Foi o que ele fez. Uma outra característica de José, a Bíblia fala que José temia a Deus. No dia que José foi tentado pela esposa de Potifar, porque José trabalhava na casa do seu senhor Potifar, e a mulher se apaixonou por José, não é? E foi lá tentar agarrar José. A resposta de José foi: como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra o Senhor? Então, José, ele era um garoto que amava seu pai, ele era um garoto que tratou com bondade a maldade que os seus irmãos lhe fizeram, e José era esse menino que temia ao Senhor e preservava o seu coração. Uma outra característica sobre José é que José se torna o redentor da sua família. Em José vai acabar aquela iniquidade da mentira. Aquele império da mentira que começou com Abraão, em José, iria terminar. Olha o que a Bíblia diz: José, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai más notícia a respeito deles. Ou seja, José era um tipo de X9. José era um dedo duro. Era um menino que, olha, nós não podemos andar com José, porque se a gente for andar com José, ele vai contar tudo para o papai. Então, para os irmãos, era uma situação muito incômoda. Por isso, eles o odiavam muito mais. Agora, a pergunta: por que José contava ao seu pai?
eu penso que seria aquela situação do tipo, já não basta de mentira, já não basta de enganação, já não basta de enrolação, já não basta de viver parecendo uma coisa que não é. Papai pensa que vocês estavam fazendo uma coisa quando estava fazendo outra. Papai pensa que vocês são as coisas quando na verdade vocês são outra. E José disse, nós vamos acabar com isso. Lá em casa vai imperar a verdade, o que é o que é. Vamos abrir o jogo, vamos abrir a conversa. E obviamente os seus irmãos odiavam a ele, mais ainda por causa disso. Então veja, se a gente não conhece a história da família de José, a gente não sabe a importância desse versículo. José, sendo ainda jovem, andava com seus irmãos, e José trazia a seu pai más notícias. Ou seja, o único na casa que o seu pai confiava era José. O resto é um bando de mentirosos. Ora, se um cara que é de verdade habita no meio de mentirosos, ele vai ser amado? Sim ou não, gente? Vai não. Se você for trazer algumas palavras verdadeiras para uma pessoa, ela vai te odiar. Normalmente é assim. Vá cuidar da sua vida, deixe a minha vida em paz. O problema é quando o bucho vem e a pessoa não assume os seus buchos. Ora, quando era para fazer, você não queria que eu participasse. Agora você quer? Não é justo? Resolva seus BO sozinho. Ok? Então José não era amado por causa disso. José disse, cara, eu sou da verdade, vou falar a verdade, eu quero a verdade. Ponto. Eu estou aliançado com meu pai. Eu não vou participar de conluio com vocês. Então José deu um tiro nesse império da mentira e da enrolação que estava acontecendo na vida da sua família. Ok? Então veja, talvez você olhe para a história da sua família e a pergunta é, quem será o redentor da sua família? Quem será o redentor? Porque tipo assim, tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas a pergunta é, vai parar em você? Ou vai continuar em você? Exemplo, um menino de 15 anos, aqui na igreja, estava namorando. Tinha chegado há pouco tempo na igreja, era meio ateu, mas aí acabou ficando aqui na igreja, por causa de amizades e tudo. Não acredito muito em Deus não, mas vou ficando por aqui. Tinha alguns amigos, né? E aí, aos poucos, o coração dele se quebrantando, ele foi se entregando a Deus. Aí um dia esse menino aparece com uma namorada. Aí eu fui conversar com ele, disse, cara, tu acha que está certo tu namorar, tu tem 15 anos? Aí eu acho. Aí eu perguntei, você ama o seu pai? Eu sabia que ele não amava. Geralmente os ateus têm problema com o pai. O pai dele havia rejeitado ele. A mãe tinha filho de um, filho de outro e filho de outro. São vários meninos dentro de casa, mas são de pais diferentes, inclusive ele. E o pai dele fez e não cuidou, nada. Tinha outras pessoas, enfim, é uma confusão. Então ele tinha um ressentimento muito forte com seu pai. Perguntei a ele, lindão, vem cá, cara, tu quer ser um pai igual ao teu pai? Ele disse, não, mas é o que tu vai ser. Porque se tu está namorando com essa menina de 15 anos, tu vai fazer um menino nela. Pergunta é, tu vai ser pai dessa criança? Tu vai viver com essa menina? Porque tu tem 15 anos, amanhã tu vai enjoar a cara dela. Porque vai aparecer um monte de menino mais bonito do que ela. E tu vai querer se divertir com outras meninas. Tu não vai querer ficar com ela. O que é que vai acontecer? Você vai rejeitar ela e vai rejeitar o menino. Você vai ser igual ou pior do que seu pai foi. Graças a Deus, ele teve uma história diferente. Hoje, ele é de Jesus, tem uma família linda. Tem uma família linda. Que maravilha, um paizão. Ele. Gente, que milagre tremendo. Que milagre tremendo. Porque a questão que eu falo é o seguinte, beleza, a minha família, se eu for olhar para o meu avô, para o meu pai, tem um monte de treco que eu odeio, que eu detesto aquilo. Tá, mas vai parar em você? Ou vai continuar em você, depois no seu filho, depois no seu filho do seu filho, e isso para sempre?
José foi esse menino que disse: essa coisa vai parar em mim. Eu vou ser o redentor da minha casa. Amém, Luquinha? Me ajuda ali. Eu vou ser o redentor da minha casa. Então José restaura a verdade dentro da sua casa. Gente, que coisa maravilhosa é quando você pode andar na luz. É quando você pode andar na verdade. É quando você não tem mentira para esconder. Não tem coisa que mais machuque, que mais fira, que mais cause mal, que mais cause doença na alma do que mentira. A mentira você usa ela para esconder uma coisa e depois você cria outra para esconder a que você escondeu. E uma vai sendo pior do que a outra e vira uma lambança, porque o diabo trabalha na mentira, na escuridão. Ele é o pai da mentira. Então, se nós quisermos que Deus entre na nossa história, precisa restaurar verdade. Foi o que José fez. Já basta. Há muito sofrimento em nossa família por causa da mentira. José disse: acaba em mim essa conversa. Então, ele disse: meus irmãos, se vocês pensam que eu vou estar junto com vocês nas lambanças e mentiras que vocês fazem, esquece, eu vou contar para papai. Por isso ele era odiado. Uma outra coisa que José fez, a Bíblia conta, né, que José, ele lidou com o dinheiro. Nós, seres humanos, principalmente os homens, nós vamos ter problemas sérios com relação à verdade. Verdade, o que tem de homem mentiroso, traidor, não é pouco. Qual é o problema? É que a mulher, ela vai se tornar como o homem é. A mulher vai imitar o homem naquilo que ele tem de pior, não é no que ele tem de melhor. Se o homem bebe, a mulher está se igualando ao homem na bebedeira. Ora, antigamente era raríssimo você ver uma mulher bêbada. Hoje virou cena comum. Antigamente era difícil você ver uma mulher com vários parceiros. Hoje as mulheres estão se igualando ao homem nisso. Antigamente o crime era basicamente só do fenômeno masculino. As mulheres hoje estão crescendo na escalada da criminalidade. Então, se o homem deixa de ser homem, se o homem sai da sua posição que Deus o criou, tudo que está abaixo dele vai ruir. As mulheres vão ruir, os seus filhos vão ruir, tudo vai se quebrar, porque ele está quebrado. Fira o pastor e as ovelhas se perderão. O homem é o pastor da sua casa. Se ele for ferido, todos que estão abaixo dele vão ser feridos também. Então José, ele lidou com esses inimigos dos homens. Verdade. José colocou isso como prioridade na sua vida. Eu vou restaurar a verdade na minha geração, no meu tempo. A outra coisa que José fez foi, ele lidou com o dinheiro. A corrupção é uma das grandes tentações do homem. Pegar o que não é seu, tirar vantagem daquilo que não é seu. Corrupção. Como é que você cuida do dinheiro alheio? José, a Bíblia fala que Potifar entregou a ele tudo. A única coisa que o seu Senhor não lhe entregou foi sua esposa. Ele disse: o resto está tudo nas tuas mãos. Porque Potifar olhou para José e disse: tudo que você toca prospera. Você é um grande administrador. Você é fiel na gestão daquilo que é do outro. E José prosperou e fez o seu Senhor prosperar. Escute, muita gente quer prosperar na vida, mas essa pessoa não consegue ser fiel naquilo que é dos outros. Se você não aprender a ser fiel naquilo que é dos outros, você não prospera. Isso é um princípio. Eu vou citar um exemplo. Você é um empregado. Aí você trabalha um tempo lá e diz assim: eu estou só enricando o meu patrão.
Oh, que bom que você está enriquecendo seu patrão, porque você só tem um salário porque o seu patrão está ganhando dinheiro. Se ele não tivesse dinheiro, você está desempregado. Que bom que ele está prosperando. E que bom que você está fazendo parte disso. Quem que você já fez prosperar na vida? Por que é ruim fazer alguém prosperar? Porque se eu não sou fiel naquilo que eu estou cuidando, quando é que eu vou ter o que é meu? Por exemplo, você é um empregado, mas você é preguiçoso. Quando é que você acha que você vai prosperar? Nunca. Então, o caminho para que eu prospere é quando eu cuido bem daquilo que é dos outros. Vai chegar uma hora que eu vou cuidar do que é meu. E quando eu for cuidar do que é meu, eu já estou treinado. Como? Trabalhando para os outros. Eu já estou treinado. Então, se eu estou treinado como ganhar dinheiro para os outros, quando chegar a hora de ganhar para mim, eu também vou ter a saber. Agora, se eu sou infiel naquilo que é dos outros, eu também não vou ter a minha prosperidade. Então, José, ele foi esse cara que aprendeu a lidar com o dinheiro. Não, é meu, não vou pegar. Você já viu mulher que rouba o próprio marido? Tem isso? Pega a carteira dele. E assalta o próprio cofre de casa. É claro que aí a gente tem que fazer alguns questionamentos para esse homem também. Por que a sua esposa lhe rouba? Será que é porque você é generoso? Por que será? Né? Que ela precisa te assaltar para ter acesso a algum recurso. Enfim, tem questões aí para a gente fazer. Mas o fato é que o dinheiro, ele é um problema. E a gente precisa ser honesto para lidar com o dinheiro. Seja meu patrão estando presente ou estando ausente, não interessa se a gaveta está entupida de dinheiro, não é meu. Lá estava, lá fica, não é meu. Se você pegar R$1, você é ladrão. Mas é R$1, não vai nem notar, é ladrão, não é seu. Desse R$1 que você pegou, vai um chocolate que você pegou na Americanas. Mas é só um chocolate, não é só um chocolate. É uma raiz de iniquidade que está sendo formada e vai te aprisionar na vida. E vai aprisionar os teus filhos e netos depois de ti no roubo. A mentira de Abraão foi simples. Ela é minha irmã e era verdade. 50%. Porque Sara realmente era irmã de Abraão, porque era filha, não sei se era do mesmo pai, mas de mulheres diferentes. É minha irmã. Era meia verdade. Meia verdade é igual a mentira inteira. O Senhor não aceitou aquilo como meia verdade. É mentira. Ela é tua mulher, não é tua amiga, não é tua irmã, é mulher. Então Abraão abriu aquela porta e essa porta foi se alastrando pela sua família. Então José lidou com a mentira. José lidou com o dinheiro alheio, honesto e multiplicador daquilo que é do outro. E José lidou também com a outra tensão masculina, que é o sexo. Quando José esteve diante da sua senhora, que queria ter relações com ele, José disse: não farei isso. Eu não posso cometer essa maldade com Deus, não posso cometer essa maldade com o meu Senhor, não vou fazer tal coisa. E fugiu. Então José, ele desenvolveu uma habilidade para lidar com a sua sexualidade. Hoje, a prisão da maioria dos homens está relacionado a sexo. Se não é com outras mulheres, é com pornografia. Então, o que se tem de homens hoje destruídos por causa do descontrole na área sexual, não dá para contar. Então, se nós quisermos ser este homem genuíno e verdadeiro como José foi, nós precisamos aprender a lidar com a nossa sexualidade. Se é uma mulher, é fiel a ela. Tanto no que está sendo visto no celular, como está sendo visto na TV.
Não interessa. Precisa haver fidelidade nessa questão sexual, porque do contrário, nós vamos entrar em grandes dificuldades. Amém? Então essas são grandes áreas que nós precisamos vencer. A verdade, precisamos lidar com a questão da mentira, precisamos lidar com a honestidade no que se refere a dinheiro, que não é uma coisa fácil. É muito difícil. É muito difícil lidar com dinheiro. Vou citar um exemplo. Você está com sua família, chega um guarda de trânsito. Tem lá uma lanterna quebrada, qualquer coisa. E o guarda dá a entender que está disposto a um diálogo. A multa, eu não sei nem quanto é, mas vamos dizer que a multa seja R$300, R$500, não sei. Aí diz, qualquer um do café aí a gente resolve. Imagina a tentação de R$50 para R$500. Puxa vida, caraca, mano. E agora, e Jesus, e Deus, e eu, e agora? Pois é difícil. É difícil. Então é uma questão que nós vamos precisamos aprender a lidar com essa questão do dinheiro. A outra coisa é lidar com os nossos impulsos sexuais e aprender a usar os nossos impulsos sexuais para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, a Bíblia fala, faz isso para a glória de Deus. Então o meu corpo eu uso para a glória de Deus, eu devo usá-lo para a glória de Deus. Não é para o meu desfrute, é para a glória de Deus. E por último, a grande vitória de José foi acerca de vencer a mágoa. Aqui é onde está também uma outra desafio gigantesco para os homens. É o orgulho, é o ressentimento. Lidar com isso. Porque ao longo da nossa vida vai haver muita ferida paterna. Ferida paterna, ferida materna, ferida com os nossos irmãos. Seremos feridos. E nós vamos ter que aprender a lidar com essa questão da mágoa. José olhou para os seus irmãos. Você lembra do texto que eu li, né? Vocês que conhecem a história sabem que os seus irmãos forjaram a morte de José. O seu pai mandou, vá ver como é que estão os meninos lá no roçado, cuidando dos rebanhos. E o coitado do José foi. Quando chega lá, encontrou os meninos bem distante. Quando os meninos viram ele, disseram, é hoje que a gente acaba com ele. Vamos matá-lo. Mas aí teve um que foi lá e disse, não vamos matar não, vamos vender como escravo. E vamos dizer para o nosso pai que uma fera o matou. Novamente a história da mentira, percebe? A mentira, do engodo, do engano. Vamos dizer para o papai que um bicho comeu ele. Aí pegaram a túnica dele, meteu lá no sangue e levou para o seu pai. Encontramos isso aqui do teu filho. E o pai chorou amargamente a morte do seu filho por muito tempo. Então os irmãos o venderam como escravo. E esse menino foi trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher tentou agarrá-lo. Ele não aceitou. A mulher levantou um falso e disse, ele tentou me pegar. Por causa disso ele foi lançado na prisão. Era para ser morto. Mas o seu patrão acreditava mais nele do que na sua esposa. E por causa disso o lançou na prisão, não o matou. Quando ele chega na prisão, o Senhor também o faz prosperar dentro da prisão. Assim como ele cuidava de todas as coisas na casa de Potifar, agora ele cuidava de todas as coisas na prisão. E o administrador da prisão ficava assistindo Netflix, enquanto ele cuidava de todas as coisas, porque o menino era bom naquilo, em cuidar daquilo que é alheio. Até que ele se tornou governante do Egito e teve fome na terra. E adivinha quem vai vir comprar pão a José? Os seus irmãos. Então certo dia, assim como o Senhor o havia mostrado em sonho, e dizendo, eu vi aquelas torceiras de aqueles molhos de, não sei se era trigo, de que era.
E as pessoas se curvavam diante daquele molho. Agora estava se cumprindo, lá estava José, e lá vinham seus irmãos se curvando diante de José. Precisamos de comida, precisamos de pão. Quando José olha os seus irmãos que o haviam matado, que haviam vendido como escravo, você imagina qual era o desejo agora? Agora eu tenho poder, eu posso te esmagar. Sim ou não? Eu posso fazer tu agora comer o pão que o diabo amassou, porque agora eu tenho poder para fazer contigo. Agora eu cresci, sou mais aquele abestado não. Agora eu sou autoridade. E agora já era homem feito também. Já era homem feito também. Então José tinha todas as possibilidades de matar, de torturar, de vingar dos seus irmãos. Mas o que ele faz? Ele olha para os seus irmãos e diz: não temam, Deus me mandou na frente. Que coisa tremenda. Então José, ele aprendeu a vencer esse grande inimigo na vida, que é a mágoa e o ressentimento. Quantas de vocês são feridas por namorados? São feridas por marido? E aquela ferida está lá, cresce e vai definhando você. Vai chegar um ponto que eu vou ter que aprender a lidar com essa mágoa. Quando José se tornou governante do Egito, a Bíblia fala que o rei do Egito, Faraó, lhe deu uma esposa. E essa esposa lhe deu 2 filhos. O primeiro filho ele chamou de Manassés. Manassés significa: o Senhor me fez esquecer. O primeiro filho que José teve, ele disse: eu vou te colocar o nome Manassés, porque o Senhor me fez esquecer. Eu esqueci de todo o meu trabalho doloroso pelo qual passei, e eu esqueci todo o mal que me fizeram. E depois que José faz isso, o Senhor lhe dá um outro filho. E quando o Senhor lhe dá o outro filho, ele disse: tu serás chamado Efraim, porque o Senhor me fez prosperar na terra da minha peregrinação. Agora escute bem. Primeiro veio o filho Manassés, depois veio o filho Efraim. Primeiro eu aprendo a esquecer. Primeiro eu aprendo a perdoar. Primeiro eu aprendo a tratar as feridas da minha alma. E depois o Senhor nos dá um outro filho, que você vai chamá-lo de Efraim. Deus me fez prosperar. Antes de prosperar, o Senhor te faz esquecer. Se eu não esquecer, eu não vou prosperar. Porque aquele meu ressentimento, aquela minha mágoa, ela não me deixa prosperar. Ela me amarra. Ela me detém. Ela é uma iniquidade, ela é má, ela é do mal. Enquanto eu ficar agarrada com ela, eu não prospero. Então Deus quer te dar 2 filhos, Manassés e Efraim. Sabe, uma das coisas mais difíceis na vida é a gente liberar, é a gente deixar ir. Nós não queremos deixar ir, nós queremos nos vingar. Nós queremos que a pessoa sofra, nós queremos que assim como ela fez, seja dado outro tanto e muito mais. Mas uma coisa que eu aprendo com a história de José é que se eu não aprender a lidar com as minhas mágoas e ressentimentos, eu não vou entrar no governo. Eu não vou entrar no grande que Deus tem para mim. Eu não vou chegar no ápice da minha carreira. Eu vou ficar encruado. Tem um fruto, mas esse fruto é pequeno, ele é encruado. Estamos aqui? Então essa é a figura do nosso amigo José do Egito. Essas são as lições que eu aprendo com esse menino grande. Agora, uma outra coisa linda acerca de José é que José, ele é uma figura de Jesus, certo? José está vivendo a sua vida e na medida em que ele vive, Deus está mostrando: assim acontecerá com o meu filho. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de prata. José foi ferido, Jesus foi ferido. Jesus foi odiado por seus irmãos.
José foi odiado por seus irmãos, rejeitado por seus irmãos. Seus irmãos não o queriam. A Bíblia diz acerca de Jesus, ele foi rejeitado. Ele era uma raiz de uma terra seca. Nós não o queríamos. Israel não o quis, seus irmãos não o quis. Mas o fato dos seus irmãos não quererem Jesus, lançam ele numa cova. Vocês lembram que Jesus foi sepultado? Mas à medida que Jesus era batido e apanhado, tanto mais ele se aproximava do palácio. Até o dia que Jesus morre e ressuscita e entra no governo. Quando José entrou no governo, sabe o que Faraó fez? Lhe deu uma esposa. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus também lhe deu uma esposa, a igreja. Essa igreja, ela era uma igreja formada pelos gentios. Não era pelos filhos de Jacó, que eram os judeus. Era formada por gentios, que somos nós. Então Jesus foi batido, ferido, machucado, até que ele chegou na sala do trono. E em chegando na sala do trono, Deus lhe deu uma esposa. E ele gerou 2 filhos. O primeiro filho que Jesus quer gerar em nós é Manassés. Esqueça. Aprenda a esquecer as feridas. Aprenda a esquecer os ressentimentos. Faça uma releitura da sua vida. O mal que me fizeram, Deus estava me forjando e me preparando para coisas maiores. Quanto mais batido, mais forte fica. Nós precisamos criar couro grosso. Resistir. Criar couro grosso. Quanto mais você apanha numa parte do seu corpo, aquilo fica encaliçado. Significa dizer que na frente não vai doer mais tanto. Dói no começo, depois nem tanto, porque ficou encaliçado. O couro ficou grosso. Nós precisamos engrossar o couro. Precisamos deixar de ser tão sensíveis. Deus quer nos dar um filho chamado Manassés. Esqueça-se. Você vai esquecer. E depois que você tiver um filho Manassés, eu vou te dar um. E você vai prosperar na terra onde você foi aflito. Gente, isso não é tremendo? É do poço ao trono. Na terra onde você foi ferido. Não é em outro lugar. É na terra onde você foi ferido. O Senhor te fará prosperar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.